essa noite para a sua igreja, Pai. Unge a vida dele, guarda a família dele, Senhor. Livra ele de todo mal, Senhor. Abre os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos receber, Senhor, essa semente, Pai, e que ela seja plantada e fortificada no nome do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não sei, nem pegaram. É seu? Amém. Graças a paz, irmãos. Recebi um espelhinho do Theo. Aí a Vanessa falou, acho que é meu. Eu achei que era Deus ministrando no meu coração alguma coisa, né? Falei, o espelho, peguei, comecei a olhar, falei, Deus é poderoso, né, para nos transformar, né? Só Ele mesmo que nos transforma, amém? Só reiterando aos irmãos que nós teremos a nossa conferência em junho, mas estamos aí recebendo as fichas do encontro. Já temos alguns encontristas e o nosso limite é 100 vagas. Então, se apresse, porque essas 100 vagas vão ser logo preenchidas. Não deixe de ir para o encontro. Eu estava na Capitão Casa agora na terça-feira, o pastor Ivaldo ministrou algo muito interessante acerca de Marta. Quando Lázaro estava morto, Jesus foi até a aldeia e que ele ouviu falar que o seu amigo recebeu a notícia que ele estava doente, enfermo. Mas quando ele chegou, ele já havia morrido. E Marta já foi logo dizendo assim, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão, ele não teria morrido. Então, o que ela disse? Ela limitou a ação de Deus. Ela falou assim, o Senhor Jesus, se estivesse aqui, o Senhor poderia ter feito um grande milagre, curado, mas agora ele já morreu, não tem mais jeito. Então, nós não podemos limitar a ação de Deus. Amém, meus irmãos? Às vezes nós limitamos a ação de Deus. Eu não sei qual a dificuldade que assola a tua vida. Vou dizer para você, hoje talvez é numa área, amanhã em outra. Sempre teremos assolações, dificuldades, né? Mas nós temos que nos apegar à palavra. Então, como Marta era tão agitada e não se apegava à palavra, ela não sabia que o Senhor, ela não cria, ela até sabia. Porque quando ela diz assim, Senhor, eu sei que Ele ressuscitará naquele grande dia, na ressurreição da salvação. Ela não creu que Jesus podia ressuscitar como ressuscitou Lázaro. Então, às vezes, nós estamos na igreja, somos crentes, porque Marta, Maria, era uma aldeia de crentes, era uma casa de crentes, era uma célula. E ali, algumas pessoas eram incrédulas, não criam no poder de Deus. Então, eu não sei, irmão, a situação que você está passando, a luta que você está passando, eu sei que eu posso dizer algo para você, o Senhor é poderoso para fazer muito além do que você pode imaginar. Porque Ele é para aqueles que creem, amém? Aqueles que creem no seu nome. Nós estamos tendo um curso, às quartas-feiras aqui, um curso de treinamento de liderança. Tem sido uma bênção, irmãos. Para mim, sem palavras. Para mim, um aprendizado, porque onde a gente vai fazer pesquisas para criar a aula. E ele é online às quartas-feiras. E eu gostei da ideia, né? E nós vamos estender, provavelmente, com um curso continuando a quarta-feira, mas vamos abrir para toda a igreja. Um curso de maturidade espiritual. Amém? Quantos querem ser maduros espirituais aí? Então nós vamos entrar com um curso online, mas liberando para toda a igreja. E depois nós vamos fazer a turma só líderes e líderes em treinamento com esse curso que nós estamos encerrando. Provavelmente esse curso se iniciará daqui 4 semanas, provavelmente depois do encontro. Mas nós vamos avisando os irmãos, amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós estamos aí perto já do encontro. Temos muitas pessoas que Deus quer salvar. Quantos creem que Deus quer salvar? Deus quer salvar, fala para a pessoa aí do lado. Deus quer salvar, irmão. E Ele quer usar você. Ele quer usar a tua vida. Amém? Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. Deus quer salvar. Esse não é o tema da palavra, mas Ele quer salvar. E usar você. Isso é engraçado, né? Hebreus 10, 38 e 39. Porque nós não compreendemos, não sabemos aonde vamos chegar. Você está aqui hoje, recebendo a palavra, e talvez não sabe, pastor, o que Deus tem para mim. Grandes são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que são seus. Amém? Quantos creem assim? Eu creio que Deus tem coisa grande para mim, por isso que eu creio, por isso que eu vou atrás, busco. Vamos buscar, irmãos. Vamos lá, vamos ler Hebreus 10, 38 e 39. Mas o meu justo, diga o meu justo. Quem é justo do Senhor aqui? Não estou vendo nenhum convidado aqui hoje. Tem convidado hoje aqui, pela primeira vez? Todos já
Se não aceitou Jesus, precisa aceitar hoje, para ser justo, porque só somos justos em Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia está dizendo assim, mas o meu justo, é com você e comigo, que aceitamos Cristo, somos justos, justificados, amém? Então diga, repita comigo, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? Vamos fazer mais uma oração, você de pé. Pai, em nome de Jesus, esta palavra, Senhor, ela tem, ó Deus, o poder de nos mover, de tirar-nos da nossa situação e condição humana e nos levar a uma condição espiritual, celestial e sobrenatural, Senhor. É isso que eu peço para mim, para a tua igreja, para os teus filhos que estão aqui, cada um que está ouvindo, mesmo online ou aqui presencial, que em nome do Senhor Jesus, essa palavra nos gere uma fé tamanha, que nos tire, ó Deus, o desejo de olhar para trás, que nos tire o desejo de olhar para o lado, que nos tire da distração desse mundo, Senhor, e nos leve para o alvo, para o pleno alvo da vocação que está em Ti, Senhor, como Paulo diz. Senhor, em nome de Jesus nós agradecemos e cremos assim. Amém? Pode sentar. Eu achei que a pandemia ela ia me paralisar na fé. Passou perto, não vou dizer que não, passou perto. Mas esse texto de hoje, de Hebreus 10, 38 e 39, ela relata a vida de quem é justo em Cristo. O autor, nesse capítulo, ele estava falando acerca de perseverança, de olhar para frente, de olhar para o alvo, de ter objetivos, de não parar para descansar, porque aqui não é o nosso lugar de descanso, irmãos. Pastor, eu não posso mais ir para a praia, não é isso que eu estou falando. Mas não podemos descansar na fé. Se vai para a praia, vai, mas tenha o seu tempo com Deus, amém? Se vai para algum lugar, vá, mas entenda que você foi chamado e escolhido por Deus, amém? Então não é proibido você ir para lugar nenhum, mas, como eu estava dizendo, a pandemia parou e paralisou muitos. Então, todo versículo da Bíblia que tem promessa, ela pode ser uma promessa positiva, como também uma maldição, uma promessa negativa. E aqui nós lemos que o justo viverá pela fé, o meu justo, diz o Senhor, né? Viverá pela fé. E todo esse contexto da palavra, ela vem dizendo nesse capítulo, acerca de perseverança. Se você ler o capítulo 10 de Hebreus, vem falando acerca de firmeza, de esperança, né? Que professamos na fé, naquele que prometeu, é fiel para cumprir, né? No 24 diz assim, consideremos uns aos outros para nos incentivarmos no amor. Deus conta com você para você incentivar outros, irmãos, para você estar irradiante e enchendo os outros, né? Então, nós vemos aqui que há uma promessa dentro desses dois versículos, que diz assim, mas o meu justo viverá pela fé. Aí é uma condição, o meu justo, nos dias de hoje, viverá pela fé, porque essa palavra ela foi escrita há alguns anos, né, atrás, mas ela repercute para os dias de hoje. A Bíblia Sagrada, só a Bíblia Sagrada tem esse poder. Só a palavra de Deus, ela se renova dia em dia. Isso é maravilhoso da palavra de Deus. Ela se renova como sendo a boca de Deus, amém? Por isso que uma das máximas da nossa igreja é que cremos que a Bíblia é a nossa regra de fé, amém, meus irmãos? Então ela é a nossa regra de fé. Onde ela fala, nós falamos. Onde ela para de falar, nós paramos de falar também. Deixamos que o Espírito fala, amém? Então, mas a palavra de Deus está dizendo, ainda no versículo 38, que o justo viverá pela fé, e se retroceder, o Senhor não se agradaria dele. E quantos retrocedem, né? Quantos retrocederam com a pandemia, né? Nós temos irmãos que, nós estamos indo para o encontro, quando a gente olha as fotos ali na secretaria, dos encontros passados que nós vamos fazer, dá até uma tristeza no coração, mas nós vemos que a palavra de Deus, ela se cumpre. Por que se cumpre? Porque no versículo 39 diz assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem. Nós não voltamos para trás. Retroceder é voltar para a velha vida. Não, nós vamos para frente. Mas vai doer. Mas nós estamos tomando chicotada. Mas nós estamos tomando escárnio, palavra contrária. Mas as pessoas estão nos escarnecendo. As pessoas estão testando a minha fé, né? E quem inicia jejum sabe o que é teste de fé. Porque nós temos vivido isso. Desde sábado para cá,
O jejum começou segunda, mas parece para mim já começou uns 10 a 15 dias. Porque é luta, irmão, é batalha espiritual. Parece que vem toda uma opressão para que você retroceda. Fala, quer saber, eu não vou mais para o encontro. Então, o que o Senhor quer dizer hoje, nessa noite, para nós, é que você não deve retroceder, porque o Senhor ele não se agrada dos que retrocedem, mas Ele se agrada daqueles que olham para frente, que vivem pela fé, que sabem e confiam no Senhor, amém, meus irmãos? Então nós, porém, não somos os que retrocedem, porque os que retrocedem, o autor está dizendo que são destruídos. Olha que prejuízo. A pessoa que retrocede, que volta para trás, ela é destruída. Irmão, isso é ser destruído na fé, isso é ser destruído em tudo aquilo que o Senhor preparou e começou a fazer. Por isso que às vezes tem grandes pastores, às vezes líderes, né, ministros de louvor, que começam muito bem e aí retrocede às vezes olhando o quê? Olhando para o mal, dando mais lugar à sedução, que foi ministrado na reunião do encontro, dando mais lugar ao pecado, e aí o que acontece com eles? São destruídos. Mas a palavra de Deus diz que os que creem são salvos, irmãos. Então eu quero dizer algo para você aqui. Os que creem são salvos de toda peleja. Amém? Quantos creem assim? Os que creem no Senhor, os que retrocedem são destruídos. Mas os que creem são salvos de toda peleja. Isso te faz feliz ou não? Isso faz muito feliz. Quando a palavra de Deus está falando salvos aqui, do original, não é só salvo, naquele grande dia, pastor, eu sei, a palavra diz que eu serei salvo, não. Aqui a palavra está dizendo salvo no sentido de vencer as batalhas, salvo no sentido de vida de campeão, de vencedor, vida daquele que galgou, que pisa na serpente mesmo, que passou talvez por uma grande luta, mas que chegou lá na frente triunfante, amém, irmãos? Então aqui o autor de Hebreus está dizendo isso. Então, por quantas vezes na vida nós olhamos ao derredor e nos achamos incapazes de alcançar a vitória em Cristo? Nós olhamos, mas o problema é que quem olha para trás, quem olha para o lado, retrocede. Um corredor, uma maratona, o apóstolo Paulo escreve isso em 1 Coríntios capítulo 9, que ele está correndo, se ele se distrair, ele perde o compasso da corrida e ele acaba perdendo a corrida. Então, se ele ficar olhando para trás, será que vão me alcançar? Será que vão me pegar? O diabo me deixou escapar dessa, será que vou escapar da próxima? Você está enfadado a ser destruído. Você não foi chamado para olhar para trás, irmãos. Amém? Quantos creem assim? Você não foi chamado para olhar para o deserto, para os egípcios, para o faraó e para as suas caravanas que vêm atrás. Você não foi chamado para os demônios que um dia atuavam na tua vida, mas hoje não atuam mais. Você foi chamado para olhar para o prêmio soberano de Deus em Cristo Jesus. É a vocação em Cristo Jesus. Você tem que olhar para frente. Por isso, todos os seus pensamentos, agora eles têm que ser voltados para frente. Falo isso para a pastora. Às vezes a gente guina, a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta, ela vem do Senhor. A resposta vem dele. E eu falei para ela assim, estava com alguns planos, mas vamos ter que mudar os planos. Por quê? Porque o Senhor, ele vem mostrando outras coisas, mas tudo que nós guinamos, e tudo que o Senhor, às vezes, ele até barra certas situações na nossa vida, às vezes queremos conquistar alguma coisa e ele fala, não é o momento, ou ele retém, e você fica chateado. Você não deveria ficar chateado, porque ele na verdade quer que você olhe para o que ele tem lá na frente, que é maior, é algo mais excelente, a palavra de Deus diz. Tem algo mais excelente da parte de Deus para nós. Quantos creem assim? Então, só que nós não podemos ficar olhando para trás. Então quem vive em pecado, quem vive pecando, está olhando para trás. Quem vive satisfazendo a carne. Você tem muita dó da sua carne? Deixa eu fazer essa pergunta nessa noite. Faz para você. Não precisa responder. Você tem muita dó do seu corpo? Coitadinho de mim. Eu não tiro férias. Eu me lembro bem que eu trabalhei 15 anos sem férias, de domingo a domingo. E um dos anos, desses 15 anos, eu trabalhava das 5 da manhã, provavelmente às 11 da noite. Pastor, isso é uma ganância. Mas, se você de repente espiritualmente, eu fiz esse paralelo para você entender, que se você espiritualmente começa a dar muita trégua para o seu corpo, hoje eu não preciso ir. Não, 4 reuniões, encontro, para que tudo isso? Será que precisa? Para ouvir as mesmas coisas? Não é a mesma palavra? Para ouvir, Marta talvez pensava assim, Jesus passa aqui tantas vezes, hoje eu vou fazer minhas coisas, hoje eu vou cuidar da louça, hoje eu vou cuidar da roupa, preciso fazer hora extra,
Afinal de contas, eu mereço, né? Fim de ano vem aí, tem uma viagem. Nós também fazemos planos, irmãos, de viagem. Nós também fazemos plano de descanso. Mas nós não damos descanso no espírito. Nós não deixamos que a nossa fé venha se abater. Nós não somos daqueles que olham para trás e retrocedem, amém? Então, você precisa olhar para frente. Você precisa olhar para aquilo que Deus tem na tua vida, sabe? E tomar posse. Quando você tomar posse, você vai experimentar grandes coisas no Senhor, amém? Então o autor de Hebreus está dizendo aqui que o retroceder, o Senhor ele não se agrada. Aqueles que retrocedem, o Senhor não se agrada. Mas aquele que tem fé, se você ir para o capítulo 11, é engraçado que no capítulo 10, a negativa, né? Aquele que retrocede, a minha alma não se agrada dele. Mas a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas que eu espero. Então, a bênção, alguém vê a bênção de Deus? Quantos conseguem ver a bênção de Deus? Não consigo ver. Mas a Bíblia diz em Deuteronômio 28 que as bênçãos de Deus acompanharão na cidade, no campo. Eu não vejo, mas está acontecendo. A bênção de Deus. Agora, o que acontece com o capítulo 11, a partir do capítulo 11, a palavra de Deus começa a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa ter fé. Agora, quem tem fé, atua em fé. Quem tem fé, irmão, quer fazer as coisas para o Senhor. Por isso que nós entramos num projeto novo com a igreja, de dar um avanço em algumas áreas que estavam paradas, mortas, algumas coisas estavam empoeiradas. A igreja está passando por uma reforma, né? Uma revolução, mas primeiro em nós. Não estamos falando de parede, porque em 2016, acho que, não, 18 nós pintamos, 17. Não é essa reforma. Mas hoje o Senhor está te convidando para uma reforma interior, amém, meu irmão? Hoje o Senhor está te convidando para uma reforma na sua vida espiritual, sabe? Pegar aquilo que estava parado, as promessas que Deus te fez e colocar em atividade. Falar assim, Deus me chamou para ganhar nações, meu Deus me chamou para salvar a minha família, Deus me chamou para ser luz aonde eu estou, sabe? E crer nisso. Mas, por que será que então retrocedemos se temos a certeza? Quantos têm a certeza da salvação em Cristo Jesus? Então, por que será que as pessoas... Porque eu venho perguntando isso há anos, né? Sou pastor desde 2015, né? Separado em 2015. Entreguei minha vida a Jesus em 2010. E eu pergunto, irmão, quantos creem, eu falo? Quantos creem que está salvo? Quantos creem que existe a salvação? Você crê que isso é verdade? Cremos. Então, por que será que retrocedemos? Né? E eu estava pensando nisso, na verdade, a nossa velha natureza, nosso homem interior, ele tem medo da vergonha, tem medo do opróbrio, que é a vergonha, né? Muitas vezes não confiamos em Deus e temos medo de ser expostos. Então, talvez o que está dentro de você aí é um medo de ser exposto. Vai que eu sirvo a Deus e dá ruim. Vai que eu entrego a vida para Jesus, né, e não dá certo. Vai que as pessoas vão tirar. Aí que eu vou virar chacota mesmo, pastor. Aí que eu vou cair na vergonha, vou ser exposto, porque eu fiquei 10, 12, 15 anos aí servindo ao Senhor, e a minha vida não mudou, e eu não consegui salvar. Isso é pensamento dos que retrocedem. Isso é pensamento daqueles que retrocedem. Então, não tenha medo de ser exposto, irmão, não tenha medo. Jesus se expôs. A primeira vergonha de Cristo foi sua exposição, rasgaram as suas vestes. Primeira exposição que Jesus passou. Ele se expôs no nosso lugar. Ele se expôs primeiro, em amor. Ele se expôs, então não tenha vergonha de ser exposto. Quer dizer, Salmos 119, 39, diz assim, o salmista, ele pede ao Senhor, coloca para mim, reproduz aí, Salmos 119, 39, é mais rápido se eles colocarem, diz assim, livra-me da afronta que me apavora. O que o salmista está dizendo? A afronta do inimigo me apavora, né? A afronta da vida me apavora, pois as tuas ordenanças são boas. Então o que o salmista está dizendo? Ele pede para o Senhor que o livre da afronta, no meio desse salmo, que é um cântico, que o apavora, pois tudo que o Senhor ordena é bom. Então o Senhor me livra da afronta, me livra do medo, sabe? Me livra do medo de ser exposto, da exposição. E aí eu gostaria de compartilhar com vocês a história de Davi, sabe? Lá em 1 Samuel capítulo 17, a palavra de Deus diz então que Davi, ele pastoreava algumas ovelhas do rebanho do seu pai, poucas ovelhas, segundo um relato do seu irmão mais velho, mas ele já havia sido ungido por Samuel e seria o novo rei de Israel.
e ele recebeu a unção do Espírito. Falei isso aqui em alguns cultos anteriores. E ele creu na unção que ele recebeu. E a palavra de Deus diz que ele vai então até aonde estava tendo uma grande batalha, uma grande peleja entre o exército de Deus, o povo de Israel, contra os filisteus. Os filisteus estavam vindo para tomar Israel mesmo, para levar cativo e para sangrar e tomar tudo que era do povo de Israel. E ele é mandado por seu pai para levar algumas coisas. E ele vê aquele alvoroço, ele vê aquela guerra que se estendia por dias, né? Ele vê o combate, né? E ele se coloca então em combate no lugar. Ele entra em combate, ele conversa e prometem para ele que o rei de Israel disse: aquele que vencer esse gigante. Por que acontecia ali? A guerra estava girando em torno de um grande homem. Ele tomou a frente e falou assim: ué, já que eu estou aqui, era um homem muito grande, eu tenho aqui as dimensões dele, de Golias. Era um homem de praticamente 3 metros de altura, com couraças de bronze, um homem muito grande. E Davi, franzino, ainda pequeno, jovem. E ele afrontava o exército de Israel, dizendo assim: se eu estou sozinho, então levanta um homem aí. Não tem homem aí? Não tem homem aí nessa igreja? Ou não tem uma mulher de Deus aí nessa igreja? Não tem nessa célula alguém que pode se levantar? Levanta um que venha combater comigo. Se ele me derrotar, dizia Golias, e isso ele fazia pela manhã e fazia à tarde, durante 40 dias. Olha a opressão, a batalha travada. E ele falava assim: se vocês levantarem um homem e ele me vencer, então nós serviremos vocês. Agora, se eu vencer, agora quem queria? Quem que estava a fim de entrar em combate com Golias, um homem tão grande? A Bíblia diz que, no versículo 24, que Golias, o guerreiro filisteu desse povo, de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual todos os dias. O que isso quer trazer para nós? Todos os dias, irmãos, nós temos um grande guerreiro que se levanta contra nós. Num dos encontros anteriores, um dos nossos irmãos da equipe teve um sonho revelador de que um grande guerreiro vinha em combate, confronto, e batia com a espada, e ele defendendo com o braço, e foi incansável. Ele falou que acordou cansado. E aí ele contou, nós não identificamos, mas depois disso ele passou por um longo período de luta. É um irmão nosso aqui da igreja, eu não vou falar o nome, mas ele passou por um longo período de luta. Porque o que Golias está fazendo, por que eu estou dizendo isso? É o habitual que o diabo faz conosco. Ao acordar, e a Bíblia diz que ele lançava quando os israelitas viram o homem, todos eles fugiram cheios de medo. Olha que coisa. E essa afronta era na parte da manhã e na parte da tarde. O que eu quero dizer para você? Que você terá afrontos pela manhã e à tarde. Que o diabo não vai descansar, ele vai fazer com que você retroceda, ele vai fazer de todas as forças para que você não se levante no nome do Senhor, pela tua casa, pela tua vida espiritual, pela tua família. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que Ele é contigo como era com Davi, Ele é contigo como foi com Davi. Então, por que lançava todo esse medo? Lá em Samuel 17:11, do 1 ao 11 conta toda essa história, não vai dar tempo de eu relatar para vocês, mas se vocês depois quiserem ler. Então, o Senhor nos manda avançar, porque estamos guardados nele. Davi sabia disso. E às vezes nós, como filhos de Deus, ficamos ali, vem uma luta. Eu não vou mais, está vendo? Para que eu fui querer inventar de ser líder? Para que eu fui querer inventar de organizar minha célula, minha rede? Para que eu fui sonhar em ser pastor? Deixa eu dizer algo para você, você não sonha de ser pastor, o Senhor coloca o sonho em você de ser pastor. Todo sonho que vem é do Senhor. Amém, meus irmãos? Davi não sonhava ser rei de Israel, mas o Senhor sonhava com colocá-lo num grande trono e honrar a vida dele. Deus quer te honrar. Quantos querem ser honrados pelo Senhor? Porque o justo viverá pela fé. E o Senhor se agrada daqueles que têm fé. E se Ele se agrada de você, Ele quer te honrar. Quantos querem que Deus honra aqui? Pastor, Deus vai me honrar? Deus quer te honrar, irmão. Nessa vida, Deus quer fazer de você um instrumento dEle. Deus quer te dar honra.
Deus quer fazer com que você se levante na sua casa e ore pelos aflitos e enfermos. Deus quer fazer com que você convide pessoas para o encontro e elas voltem e agradeçam ao Senhor pelo que você fez. Então Saul e os israelitas, a Bíblia diz que eles ficaram atônitos e apavorados. Essa não é a condição de vencedor. Essa não é a nossa condição de filhos de Deus. Quando o diabo vem afrontar pela manhã, como o diabo afronta? Com pensamentos ruins. Hoje não vai dar certo, está vendo? Às vezes eu recebo mensagens pela manhã, desanimadoras. Já recebi diversas vezes. Afronto. E o que eu faço? Vou voltar para a cama, me esconder debaixo do cobertor, bem quietinho, vou ficar lá o dia todo. Não, essa não é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que você se levante. Porque Saul e os israelitas ficaram atônicos. Eles se apavoraram, mas você não precisa se apavorar, porque o Senhor é contigo. Mas se você se apavorar, o Senhor, Ele não se agrada. A fé faz com que a gente avance, irmão. Está tudo errado, Deus vai dar um jeito no decorrer do dia. Davi tinha certeza que ele podia ousar no Senhor. E no versículo 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu, que ele era muito grande, ele vinha com uma grande armadura. Davi procurou experimentar a armadura do rei Saul, não coube, porque ele era franzino. O próprio Saul disse para Davi: Davi, você é muito pequeno e jovem, e Golias é um guerreiro desde a sua mocidade. Ele já sabe mais de batalha do que você, ele tem mais de batalha do que você tem de idade. Era isso que ele estava dizendo para ele. Eu já ouvi isso, algumas pessoas se levantaram e falaram assim: olha, eu tenho de ministério mais do que a tua idade. Eu falei: glória a Deus por isso, que Deus te fortaleça. Eu já passei, irmãos, por afrontas, faz parte, mas você se abate? Eu não vou ser mais pastor, porque falaram que não tem como, não vou ser líder, não vou fazer a vontade de Deus. Nós não somos dos que retrocedem, amém, meus irmãos? Nós somos daquele que avança. Então, quando Davi fala assim para Saul, ele primeiro dá um testemunho para o rei. Peraí, deixa eu glorificar aqui, olha, teu servo, que ele já servia o rei, Saul, servia tocando harpa. Quando o rei estava atormentado, só o que tirava o tormento do rei Saul era a harpa de Davi. Quando ele tocava, ele tangia os demônios, porque Saul era um rei influenciado por demônios. Por isso que a nação de Israel estava passando por essa peleja. E aí, o que acontece? Ele fala assim: olha, estava eu no campo cuidando das ovelhas de meu pai quando veio um urso, e eu o matei. E quando eu matei, veio um leão também, e eu matei esse leão. Assim será com esse incircunciso filisteu. Ele vai cair no nome do Senhor dos Exércitos. Sabe onde está isso? Lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E o engraçado é que o afronto não acabava, só acabou quando o gigante caiu. O afronto continuava. Saul falava assim: está pensando que eu sou um cachorro? O que você está pensando que eu sou para você vir com um pedaço de pau e pedra? Ele falou: é que você não sabe por trás do que essa pedra está. Um grande leão, o leão da tribo de Judá, e ele vai derrubar a tua vida. Você tem que ser ousado. Pastor, eu não conheço muito a Bíblia. Não tem problema, irmão, vá na unção do Senhor, peça para Ele ir na frente. Como é bom quando nós nos limitamos, sabia? Como é bom, é aí que o Senhor gosta de usar. Quando você fala: meu Deus, eu vou ter que falar lá na frente, eu vou ter que ir lá na célula, eu vou ter que orar, eu vou ter que ir lá no encontro, fazer uma palestra, eu vou ter que ir lá fazer um pequeno grupo, eu vou ter que orar pelos irmãos. Meu Deus, só fale assim: Senhor, vai na minha frente, seja comigo, eu só sou seu instrumento. Você vai ver como Deus vai te usar. Então, Salmo 91, 10, 12, tem uma promessa, vou pedir para que os irmãos reproduzam para nós. Salmo 91, versículo 10. Porque não adianta só abrir a Bíblia no Salmo 91, né? Mas precisa ter no coração o que diz o Salmo 91. A Bíblia diz que no Salmo 91, o salmista está falando: nenhum mal o atingirá. Quantos creem nisso? Nenhum mal, irmão. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Versículo 10. Colocou 9? Não, é 10, 11, perdão, irmão. Porque os seus anjos, ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. 12. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Isso não é a presença de Deus? Isso não é, irmão, isso não é glorioso para nós, irmãos? Sabe por quê? Porque eu enfrento medos também, dificuldades, anseios, preocupações. Só que
porque somos limitados, mas nós não podemos deixar que isso se torne uma afronta, sabe? Quando o diabo vem e fala assim para você, às vezes tem medo de certa circunstância, tem medo de repente da falência, tem medo de repente de ficar sem dinheiro, tem medo da sua família passar necessidade, tem medo da doença, tem pessoas que têm muito medo de doença, tem pessoas que têm medo de sair na rua, mas você não pode deixar que com esse medo tome conta e te apavore, e te atormente. Você tem que ser maior, a sua vida espiritual tem que ser maior do que o medo, amém, meus irmãos? Tem que ser maior, porque nenhum mal te sucederá. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é conosco, Ele é contigo, Ele é contigo. E não é pela nossa capacidade, porque Ele chega em Gideão e fala assim, Gideão fala para ele, sou pequeno, o menor, mas eu sou contigo, vai nessa tua força. Quando o Senhor está dizendo isso, é porque a força vem dEle em nós, amém, meus irmãos? Então, em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor Ele te trouxe aqui para dizer para você, eu sou contigo, amém? Ele é contigo, Ele vai te suceder, e a grande importância de tudo isso, é que o Senhor quer te dar crescimento, o Senhor quer abrir novas portas para você, o Senhor quer fazer com que você alcance lugares maiores, mas o medo está te atrapalhando, a insegurança está te atrapalhando. Eu não sei qual o gigante que se levanta, mas a palavra de Deus diz que o Senhor Ele não te chamou para retroceder, mas para que você vá para frente, porque Ele se agrada daqueles que vão para frente, amém? Então fique de pé em nome de Jesus, fique de pé. Você está aqui, o Senhor quer encher você de fé. Ninguém sabe o tamanho da fé que você tem aí dentro. Nem você às vezes sabe, mas desperte hoje o leão da fé, amém? Desperte hoje o leão do Senhor que está aí dentro de você. Pastor, estou passando uma grande luta. Às vezes, irmão, olha, tanta tarefa, fala assim, meu Deus, e agora? Começa a pôr na mão do Senhor, vai saindo, porque Ele vai operando, vai levantando pessoas. Quando eu vejo o líder que se enfada, porque eu também já me enfadei, e às vezes vem o enfado, quer vir, porque não deixa de vir a opressão. Sabe o que eu faço? Eu falo, Senhor, tem que ser pela tua força, eu não tenho força. Aí Deus começa a levantar pessoas, é a força do Senhor. Ele começa a levantar situações na nossa vida, Ele começa a te dar força, Ele começa a abrir caminhos, amém, meus irmãos? Então, livre-se, liberte-se do medo hoje. Você sabe que o nosso tema do encontro, ele foi um tema que Deus me encheu de tanta alegria, porque quando Deus me mostrou o louvor do tema do encontro, o meu coração, ele se encheu, tamanha da presença de Deus, que eu fiquei pleno. Falei assim, Deus, é bondade demais que o Senhor tem conosco. O Senhor é bondoso demais comigo. Eu não merecia nada, mas por causa de Jesus. Deus abandonou Jesus, irmãos? Em nenhum momento. O corpo dele, a Bíblia diz que sim, precisava ir para o sacrifício de cruz. Mas o Senhor não o abandonou. Própria declaração de Jesus, Jesus disse assim, Senhor, a ti entrego o meu espírito. Você está na mão do Senhor, creia na salvação, feche seus olhos, nós vamos orar, mas creia na salvação que Jesus tem para você. Vá contra os seus inimigos no nome do Senhor dos Exércitos. Nós louvamos um hino aqui agora há pouco, só um nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura e traz salvação, sabe, irmãos? Somente o nome de Jesus. O que Davi falou? Eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Você vem comigo com essas lanças, com esses dardos, com espada. Você vem comigo falando que a depressão vai me matar. Você vem, Satanás, às vezes falando ao meu coração que a falência vai chegar na minha casa, no meu trabalho. Você vem falando que a miséria vai chegar, que os meus familiares não serão convertidos, mas eis que eu estou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. A palavra diz que as estatísticas dizem que o país vai empobrecer por causa da inflação. Nós vamos contra você no nome do Senhor Jesus. Nós vamos contra a inflação, nós vamos contra todo o mal, irmãos, porque nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Então não sei qual gigante se levanta, às vezes no teu trabalho, que tem tirado o teu sono, ou talvez no teu ministério. Deixa eu falar uma coisa para você, um dia eu fui muito ministrado, eu estava muito aflito, porque a igreja não conseguia pagar as contas, irmão, não conseguia, eu estourava meu cartão, e eu estourava o limite de cheque da conta, e eu pagava juros, e eu não queria jogar os juros para a igreja, porque a igreja mal estava conseguindo pagar as contas, e ainda tesoureiro. Aí um dia uma pessoa ministrou, falou, você está salvando uma igreja que não é sua, a igreja é do Senhor, tire as mãos da obra de Deus, só se coloque como um instrumento, não vá
fazendo as coisas da tua força, porque não é pela tua força, é pela força do Senhor. E eu comecei a entender aquilo, falei, não pode ser. E eu comecei a falar, Senhor, se não é o Senhor, então deixa fechar. Quando nós entramos na pandemia, eu falei, se não for do Senhor, vai fechar. Mas prevaleceu. Sabe, irmão, se prevaleceu com honra, porque Deus nos honra diante das dificuldades. Sabe, Deus nos honra diante das lutas, da guerra travada. Mas você não pode se isentar da guerra. Davi não se isentou. Davi não ficou lá, sabe, não entregou as comidinhas lá, as coisinhas, o queijo, os pão e saiu correndo igual um cordeiro, como um frango, com medo. Não, ele falou, eu fui chamado para algo, eu tenho a unção de Deus. Alguém tem que dar um jeito nesse Golias, alguém tem que derrubar, tem que acabar com essa afronta. O povo de Israel não merece isso, igreja do Senhor não merece isso, sabe? Então nós temos que nos levantar, sabe, irmãos? Porque os que retrocedem são destruídos. Quanto tempo talvez volte para a fé, não sei. Então, em nome de Jesus, você vai levantar uma das suas mãos aí, e nós vamos orar, em nome de Jesus. Pai soberano, em nome do Senhor Jesus, ore comigo, irmão, ore comigo. Senhor, talvez no meu coração, o medo tem rondado, a situação difícil, a amargura, a angústia, talvez tenha rondado a vida também de irmãos aqui, Pai. Talvez a situação, o medo diante de desafios, Senhor, mas o Senhor nos chamou para não ter medo de desafios, mas colocar o Senhor na frente de todos eles. Pai, eu oro, Senhor, oro pela minha vida, oro pelos objetivos, e também, Senhor, oramos juntos aqui como igreja, os teus filhos estão orando, levantando, Senhor, a voz, Pai. Ó Deus, nós queremos, Senhor, a unção do Senhor contra as nossas dificuldades, queremos a Tua mão sobre as nossas vidas, e que todo medo, toda opressão, toda afronta venha cair por terra, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor pode fazer obras maiores. Nós não somos os que retrocedem, nós não somos os que voltam para o pecado, nós não somos, Senhor, aqueles que dão prazer à carne, mas somos aqueles que dão prazer ao Senhor, que agrada ao Senhor, que alimenta o Espírito, que está aqui na terça-feira orando, buscando unção da parte do Senhor, que está aqui na quinta, Senhor, buscando estratégia, palavras de guerra, palavras de poder, Senhor, contra as potestades, contra os inimigos, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, nós estamos aqui te celebrando aos domingos, porque não celebramos a tua morte, mas celebramos a tua vida, Jesus. Por isso, Espírito Santo, fortalece-nos, Senhor, com a unção, Deus, com a mesma unção que o Senhor derramou em Davi, sua funda. Ó Deus, nós queremos derrubar gigantes no teu nome, no teu nome, Senhor. Nós queremos fazer proezas, porque cremos no nome do Senhor Jesus, cremos no teu poder, Senhor, e nos alegramos, Jesus. Combatemos a guerra e voltamos felizes. Combatemos a guerra na semana e chegamos aqui no domingo felizes para celebrar o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Isso é a vida de quem vive no Senhor. Aleluia. Planta, colhe, luta, mas faz festa na tua presença, Jesus. Aleluia. Fazemos festa sim, Senhor, porque o Senhor nos dará. Ó Deus, o Senhor nos dará, e dará a essa igreja, Senhor, grandes coisas, dará àqueles que creem grandes coisas no teu nome, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Convido você a louvar ao Senhor, irmão. Aleluia, irmã. Louvemos ao Senhor. Oh, aleluia. Nossa fé está firmada em ti, Jesus. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, Oh, aleluia. tu me das a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares, Aleluia. que atravesso me levam Para perto de ti. eu creio, não recorremos ao Minhas provações não são maiores que o Declare isso, declare isso, declare. e não vão me impedir de caminhar. Quantos creem? Pois se diante de mim Louve ao Senhor. não se abrir o mar, Deus
vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Batalhas que você não conhece, lutas que você acha que não vai vencer. Vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Suas provações não são maior do que o seu Senhor. As suas lutas, elas não são maiores do que o seu Senhor. As afrontas que o inimigo vem fazer, elas não chegam aos pés da glória e da honra que Deus vai nos dar, irmão. Mas temos que crer. Vencemos quando cremos. Quem crê, profetiza e caminha com júbilo. Ainda que sangre, ainda que o coração fique apertado, ainda que você sinta medo, mas você confia no Senhor. Você sabe que o braço que está com você não é de carne, mas é o braço do Deus Todo-Poderoso. Amém? Aleluia. Suas provações não são maiores. Nós vamos cantar mais um pouco assim, mas louvar mais uma vez, para que você declare o Senhor, mas declarados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Minhas provações não são, você pode falar maiores isso? Que o meu Deus. Declare. E não vão te caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, qual a sua atitude? vai me fazer Aleluia. andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Tenha a ousadia do Senhor. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo sobrenatural. Tenha ousadia do Senhor. Tenha ousadia. Não tenha medo. Não tenha medo de ousar no Senhor. Deus mandou, faça. A cada dia vou. Se Deus está mandando, faça, igreja. Se Deus falou para você avançar, avance, amém? Se Deus falou para você, vá, irmão, vá, irmã, então vá, não retroceda. Aleluia. Porque os que retrocedem são destruídos. Mas aqueles que creem, avancem. Aqueles que creem, falei, Senhor, eu vou usar no teu nome. Vencem. Por quê? Porque o autor de Hebreus está dizendo aqui: eu não me agrado dos que retrocedem, mas nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós somos desse time, irmãos, dos que creem e são salvos. Tá, pastor, você salvo? Não, salvo na luta, salvo na batalha, salvo na guerra travada. Isso é a grande bondade de Deus conosco. Ele nos salva. Eis que Ele nos salva. Você não vai morrer, não vai perecer. Amém? Em nome de Jesus. Então eu vou pedir para que você aplaude o Senhor bem forte, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Tentaram abafar. Eu quero pedir para que você sente só um minuto. Nós vamos passar o vídeo do encontro? Não deu? Então nós vamos agradecer a Deus. Amém.
Pediu para me avisar, mas tá bom. Então vamos ficar de pé, nós vamos agradecer ao Senhor. Tentaram nos abafar com a máscara, né? Assim, vamos pôr um monte de máscara neles, vão abafar, eles não vão ter nem como louvar, nem como clamar ao Senhor. Então, quando você estiver muito aflito, clame ao Senhor. O clamor é diferente de oração. Clamar é falar em voz alta, declarar, Senhor, dentro de casa, como louco às vezes, no trabalho. Esses dias começou uma afronta, sabe? Quando as coisas começam a quebrar, quando as coisas começam a sair fora do controle, aí você fala assim, o que eu vou fazer? Eu corro. A nossa natureza é correr e tentar salvar. Não, clame primeiro o nome de Jesus. Fala em nome de Jesus. Senhor, esses demônios que estão aqui querendo atuar, são repreendidos agora, sabe? Seja de enfermidade, seja o que for, irmão, se levanta, fala aqui em casa não. Você não tem autorização. No trabalho, sabe? Na liderança, na célula. Sabe? Às vezes chega lá o irmão, ninguém foi. Não, nós não vamos aceitar, sabe, Satanás? Pega toda a tua bagagem, tua sujeira, todo o teu convite aí que você tem lançado contra esses irmãos. Você vai levar agora eles para o inferno em nome de Jesus e deixar a nossa célula, a nossa igreja, amém? Nós vamos vencer assim, irmãos. Só vence quem tem fé, amém? Então vamos agradecer ao Senhor. Amanhã nós temos célula, sábado também é a nossa reunião do encontro, já fomos avisados, amém? Pai soberano, nós queremos agradecer pela Tua palavra, agradecer, Senhor, pelo louvor, pelo momento de comunhão também que estamos aqui com a Tua igreja. Agradecemos, Senhor, pela célula dos Kids, Leões da Tribo de Judá, que está acontecendo agora também. Coloca as Tuas mãos sobre eles, sejam, Senhor, edificados. Pai, leva a nossa igreja em paz, Senhor, que tenhamos fé, Pai, para romper, para, ó Deus, nos apegar a essa palavra, porque a Tua palavra diz que temos vitória no Senhor. Havia um dia em que o Senhor perguntou para Pedro, você também vai me deixar, Pedro? E Pedro respondeu, para onde irei, Senhor? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos nisso, só o Senhor tem as palavras de vida eterna, estamos enraizados no Senhor, queremos o Senhor para toda a vida, e para o resto da nossa vida e a eternidade contigo, Senhor. Assim, Pai, esteja no coração de cada irmão, Senhor, cada irmã que está aqui conosco nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Estenda as mãos à frente, permita-me dar a bênção apostólica, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos esses irmãos, não só hoje, mas sempre, todos digam, amém. Deus abençoe.